Fala, Rovai, o editorial no Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Estamos aqui. Nesse momento, eu não vou fazer uma análise otimista, deve ser bem realista, mas antes eu queria que você que nos assiste, nos cortes, né, se inscreva no canal, é importantíssimo. Há muitos dias o YouTube vem repetindo aqui, e-mails para a gente, que o canal da Fórum, pelo potencial da audiência, deveria ter 800 mil inscritos ou mais. E aí não temos por quê? Porque às vezes você está só ali, vai escrever, está ouvindo, corre ali no celular e escreve. Só escreve, se inscreve. Não quer comentar? Não comenta, tudo bem. Se puder comentar, comenta, melhor ainda. Se puder curtir o vídeo, curte. E se puder dar um valeu demais, que é uma contribuiçãozinha para a gente que faz o canal da Fórum de chegar para você, melhor ainda. Mas o papo é o seguinte: Bolsonaro não derreteu. Bom, faz 15 dias, 17 dias que o Lula assumiu. Sim, fato. Porém, também fazem quase 3 meses desde a eleição, 2 meses e 17 dias, desde a eleição no dia 30 de outubro. E o Bolsonaro conseguiu, nesses praticamente 80 dias, se manter calado, o que é mais maluco, no protagonismo do que está acontecendo no país. Tem se falado mais de Bolsonaro e dos bolsonaristas do que de Lula e daqueles que o apoiam nos últimos dias. Inclusive, desde a eleição. Houve ali, num dado momento, da nomeação dos nomes dos conselheiros que fizeram a transição, né, da equipe de transição de Lula, ali o Lula ocupou um espaço. Mas mesmo na nomeação de ministros, que foi se dando a partir do final ali de novembro, mas especialmente do meio de dezembro para frente, o bolsonarismo conseguiu atrair o foco das notícias para ele. E por que conseguiu? Porque se manteve ativo em ações radicais e num discurso de que é preciso derrotar aqueles que lutam contra a democracia, que seriam os comunistas, que seriam os verdadeiros terroristas. Queria agradecer a Ana Paula e o Kleber, que chegam como membros aqui, enquanto a gente faz ao vivo o Fórum 11:30. Muito obrigado. Eles estão conseguindo tanto isso que o Zema, que é um governador não exatamente bolsonarista raiz, se elegeu em função daquele discurso do novo, de nova política em Minas Gerais, se aproximou do Bolsonaro, mas ficou construindo um espaço próprio de navegação. O Zema, que inclusive na campanha eleitoral agora, de 2022, não disse que era bolsonarista porque precisava dos votos do Lula para se eleger em primeiro turno e conseguiu ficar ali fazendo de coisa que era o nini, nem uma coisa nem outra. O Zema vem com um questionamento, um discurso, um áudio vazado, onde ele afirma o seguinte: a culpa dos atos do dia 8 de janeiro é de Flávio Dino e de Lula, que armaram tudo isso para quê? Para que fossem fortalecidos no combate ao bolsonarismo. Veja, é o discurso mais raiz do bolsonarismo, mais psicologicamente desequilibrado. É o discurso que está sendo feito por aqueles que estavam dormindo nos quartéis. É o discurso que está sendo feito pelos mais atávicos fascistas deste momento. Eles dizem: olha, quebraram todo o Palácio, quebraram o Supremo Tribunal Federal, quebraram o Congresso, invadiram, mesmo sendo gente dos quartéis,
Mas tudo isso foi uma grande armação dos petistas de Lula e de Flávio Dino. Zema adotou esse discurso. Qual o significado disso? Amigas, amigos e amigas, qual o significado disso? Zema percebeu que existe um campo político muito forte e que provavelmente não será derrotado tão rapidamente e que pode ficar sem líder, que é o espaço liderado hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema percebeu que se ele ficar apenas no território dos liberais, ele será engolido pelo frente amplismo de Lula, que pega parte desses liberais. E se o governo Lula for um governo razoável, Zema não vai conseguir deixar o governo de Minas e se tornar um candidato desses segmentos liberais que poderiam fechar com o Lula para combater o mal maior, que seria a candidatura de Bolsonaro ou a recandidatura de Bolsonaro para o período de 2026 a 2030. Essa é a primeira coisa que leva a Zema a se movimentar nesse sentido. Ele viu que não existe espaço no centro. Ele não é de centro. Eu estou fazendo as petas aqui com os dedos para quem está só me ouvindo. Ele não é de centro, mas ele julga que na política brasileira poderia se tornar esse centro, mas que esse centro é muito pequeno. Ele precisa, então, encampar esse bolsonarista extremista para poder se tornar o líder disso. Essa é a primeira coisa. Segunda, ele acha que Bolsonaro pode se tornar inelegível, o que me parece cada dia mais provável. Se não for prender Bolsonaro, o mínimo que tem que se fazer é impedi-lo de ser candidato nas próximas eleições. Olhando para esse eleitorado e vendo que o bolsonarismo não derreteu, que não há uma repulsa tão grande ao bolsonarismo assim, como poderia se haver em função de tudo que foi feito desde o dia 30 de outubro no Brasil. Bolsonaro perdeu a eleição e fez tudo o que no manual de política de boa convivência e para se manter como ator político, você, o marqueteiro, diria. Ele fez tudo ao contrário do que esse marqueteiro aconselharia e mesmo assim ele não derreteu. Zema está dizendo, então, eu posso ser o cara que convença esse pessoal a vir comigo, porque eu seria, digamos assim, o cara que poderia vir a derrotar o mal maior, no caso, o Lula. Eu estou falando isso porque na política não existe espaço vazio. Na política não existe bobo. O Gilberto de Menstein e o Ricardo Couto têm um livro sobre jornalismo, congresso, cobertura política. Num dado momento, eles dizem que o mais bobo, deputado mais bobo do Congresso, da Câmara Federal, conserta relógio suíço com luva de boxe no quarto escuro. O Zema pode ser tudo. Fazer aquela cara de eu não sou político, eu sou meio bobão, mas bobo ele não é. Ele percebeu que o bolsonarismo não derreteu. Essa é a má notícia desses primeiros dias de governo Lula e de primeiros meses pós-eleitoral. Nós vamos ter, como os americanos lá em relação ao Trump, ter que lidar com um bolsonarismo forte, muito provavelmente pelos próximos 4 anos, talvez mais ou talvez um pouco menos. Esse bolsonarismo virá nas eleições de 2024 forte em várias regiões do país. Quem quiser se eleger prefeito de Florianópolis vai ter que beijar a mão dessa familiocracia. Vai ter que beijar a mão do velho da van. Quem quiser se eleger prefeito de Campo Grande, de Cuiabá, de várias cidades do interior do Brasil, terá que dialogar com esses fascistas. Estou dizendo que nós vivemos uma situação pior hoje do que há 3 meses atrás? Não.
mas estou dizendo que a situação que nós vivemos hoje não é uma situação de derrota da extrema-direita. Não é. E ao que se percebe no dia a dia, nas conversas de feira, nas padarias, tomando um cafezinho, no WhatsApp dos amigos, da escola, da família, é que esse movimento ainda tem fôlego e vai resistir, mesmo no seu ápice do fascismo e do maluquismo, quando eles invadem a sede de 3 poderes, destroem tudo, fazem uma tentativa de explosão de um aeroporto, incendeiam carros, destroem equipamentos policiais, quadros, obras de arte, e, além de tudo, chegam até a maltratar um animal, como aquele cavalo daquele policial que também foi agredido pelos fascistas. Mesmo com tudo isso, ainda existe muita gente nessas conversas internéticas e pessoais defendendo o legado de destroços do governo Bolsonaro. Isso significa o quê? Que a tarefa dos democratas será muito mais difícil do que parecia. E esse Fala Rovai é para chamar a atenção a isso. Lembrando que, como disse Márcio Tiburi, que para se enfrentar o fascismo e o nazismo, é preciso desnazificar a nação com ações firmes e fortes do ponto de vista governamental. Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos. Valeu!